Hoje é quarta-feira e dia da nossa aula de História. É um prazer ter você aqui mais uma vez para a nossa aula, tá joia? Então, vamos começar? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a organização social e religiosa das primeiras civilizações, tá joia? Então, vamos começar. Na aula passada, nós vimos que aquele povo nômade, eles migraram em direção aos rios e lá eles se fixaram. Por quê? Porque lá eles puderam produzir o seu próprio alimento. Não foi isso? A essa descoberta genial nós chamamos de Revolução Agrícola. E ela marca a passagem do período do Paleolítico para o Neolítico. Foi isso que nós estudamos, galerinha? Então, porém, a agricultura causou uma mudança social muito grande. Por quê? Se alimentando melhor e vivendo no mesmo lugar em segurança, essa sociedade passou a aumentar e formaram-se as aldeias, que eram lideradas por um chefe da família. Porém, essas aldeias, elas continuaram crescendo e se tornaram clãs. E esses clãs continuaram crescendo e se tornaram tribos. E essa tribo era governada, liderada, organizada por um líder. E esse líder, ele tinha tanto poderes religiosos quanto políticos. Como assim? Esse líder, ele era considerado pela população como um deus ou um semideus. E também ele tinha o poder de tomar decisões sobre toda a sociedade, tá certo? Bom, continuando. Um exemplo dessa sociedade, são as cidades que se desenvolveram lá na região do Crescente Fértil, aqui, entre a África e a Ásia. São elas o Uruk, Nippur, Naglash, temos várias cidades. Só se desenvolveu lá? Não. Nós tivemos organizações desse tipo aqui também na América. A Tilana vai já falar delas. Bom, gente, nessas sociedades, a produção de alimento, a produção agrícola, era voltada para sustentar a população, Ou seja, para alimentar a população, mas também para sustentar as camadas que não trabalhavam na agricultura. Quem era ele, Sheila? Este governantezinho aqui e a família dele todinha, os militares. Os militares, sim. Quando essa sociedade ela passou a crescer, tornou-se necessário construir um exército para proteger a própria civilização, a própria sociedadezinha ali, da invasão e dos ataques de outros povos. E também, uma parte desse alimento, como eu falei, era destinada para sustentar esse povo, para os militares. Outra parte ia para a camada de religiosos, que eram os sacerdotes. Então, eles também recebiam uma parte dessa produção, tá joia? E outra parte era destinada a esse senhor aqui como pagamento de impostos. E o que sobrava? O que sobrava era vendido, comercializado para poder arrecadar dinheiro, para comprar armamentos, para comprar armaduras, enfim, outras coisas que não fosse produzido nessa sociedade. Pessoal, uma característica importante. Nessa sociedade aqui, a função que a pessoa ia desempenhar variava de acordo com a sua origem. Não era qualquer pessoa que podia chegar a ser um militar, por exemplo, um camponês. Não. Era de acordo com o nascimento, certo? Então, filho de agricultor ia ser agricultor, filho de militar ia ser militar e por aí ia. As camadas mais importantes eram os militares, os religiosos, que eram os sacerdotes, e o líder, que em algumas dessas cidades era um rei, E aí, as famílias desse povo tinham todo um privilégio. Bom, nós temos já a organização política, social, falta o quê? Na organização religiosa, um local para se cultuar, Então, só recapitulando aqui, galera. A agricultura, ela vai gerar um aumento da população, que vai criar as aldeias, que vai fazer surgir os clãs, que vai fazer surgir as
tribos. Então, esse povo já tinha uma organização social, né, sobre a liderança de um líder, né, que tinha poder político e religioso. Faltava o quê? Faltava o quê? Um templo, não é isso? O que é um templo, Tilana? É um local onde a população vai para adorar os seus deuses. Tia, os seus deuses não é um deus. Nessas sociedades aqui, não. Eles cultuavam vários deuses. Eles acreditavam que existia vários deuses. Um deus para colheita, um deus para caça, um deus para guerra, enfim. Vários deuses com características humanas. Como assim, Tilana? Esses deuses sentiam amor, sentiam ódio e até castigavam a população. Pelo menos eles acreditavam que era assim, gente. Então, esses templos, né, eles são muito importantes porque várias cidades elas se desenvolveram em torno desses templos, porque a população vinha para adorar os deuses, ou seja, esses templos eram os centros de peregrinação e as pessoas passaram a querer morar nesses locais. Como eu falei para vocês, existiam vários deuses, né? Um deus para cada coisa, um deus para caça, um deus para guerra, um deus para colheita. Então as pessoas faziam peregrinações. Tilana, o que é uma peregrinação? Você sabe onde é o horto? Você já ouviu falar no horto? O horto, ele recebe milhares de pessoas, né? De todas as partes do mundo, né? Até pessoas de fora do Brasil vêm para reverenciar Padre Cícero. Então, as pessoas que consideram Padre Cícero um santo vão para lá para poder adorar, rezar para ele. Então, o nome disso é peregrinação. Vixe, tia, como isso surgiu há muito tempo, não é verdade? Então, esses templos religiosos, eles são de fundamental importância, porque ele atraía muita gente, né, para adorar os santos e fazia com que essas aldeias se tornassem verdadeiras cidades, com organização social e política. O que é isso? Com cobrança de impostos, com divisão do trabalho, com organização de um exército, né? O que é divisão do trabalho? A pessoa que vai trabalhar na agricultura, a pessoa que vai trabalhar como artesão, fazendo armas, ou que vai trabalhar fazendo sapatos, enfim, certo? Ó, exemplos de sociedades, né, que se desenvolveram em torno de um templo religioso. A cidade de Nippur, lá no Crescente Fértil, entre a Ásia e a África, né, que eu falei no início da aula. Então, essa cidade era considerada sagrada e atraía milhares de peregrinos, ou seja, de fiéis, para reverenciar seus deuses lá no templo religioso dela. Aqui na Meca nós também tivemos, viu? Ó, essa imagem aí é de uma cidade chamada de Chavin Huatan, né? Ela se localiza onde hoje, numa regiãozinha onde hoje é o país do Peru, e também foi um centro de peregrinação muito importante para essas civilizações antigas, atraía milhares de pessoas. Ok? Nossa aula de hoje foi um verdadeiro passeio turístico, não foi, galera? Um grande beijo e até a próxima!